Hoje eu vou te mostrar a casa que tem como protagonista esta cozinha que eu namoro há muito tempo. E o mais interessante de tudo é uma casa reformada, mas a estrutura é pré-fabricada. Então, para quem acha que a casa charmosa, descolada, gostosa de se viver tem necessariamente que, meu amor, tem necessariamente que ser uma casa inacessível, essa casa eu acho que vai confrontar essa ideia. Vamos lá? É um projeto incrível. Acho que você vai gostar. A gente está em Itu, a gente está num condomínio aqui perto da Castelo, bem próximo de São Paulo. É uma área bacana porque é próximo de São Paulo, é uma área bem quieta, bem natural. Então a gente está bem localizado e é uma casa de madeira pré-fabricada antiga que a gente fez uma reforma interna nela e na área aqui externa um pouco no paisagismo. E quanto tempo tem a casa? A casa tem por volta de 20 anos, Lucila. Ficou muito tempo parada a casa e a gente pegou ela para reformar um pouco antes da pandemia, na verdade. A gente começou a usar ela na pandemia. Agora me fala uma coisa, então, a estrutura dela já é uma estrutura de uma casa pré-fabricada. Na reforma, vocês mudaram muitas coisas ou não? Sim, a gente mudou somente lá dentro. Aqui fora a gente só cuidou da madeira e ela era pintada de branco. Imagina que essa madeira que a gente vê na cor natural hoje, ela era num branco meio bege, a casa estava muito tempo parada. E aí uma definição nossa foi lixá-la toda, trazer a cor natural, dizem que é uma madeira jatobá. Olha! Pessoas falam, mas enfim, é só uma curiosidade. E a parte branca é um outro tipo de madeira que não é tão legal ela exposta. Então a gente manteve a característica natural da casa, da arquitetura, que é tudo que é branco é um tipo de madeira que não é tão bacana. E a madeira natural, que é a jatobá, a gente trouxe ela de volta, reviveu ela. Lixamos, passamos verniz para voltar ela na cor natural. E lá dentro só que a gente fez uma alteração de layout. Aqui fora a gente cuidou, trocou o piso, deu uma outra cara, né? Porque estava muito diferente. Aqui a entrada, ali não sei se dá para ver ali a entrada da casa, é uma carteirinha antiga também que a gente restaurou. Todo esse paisagismo, Lucila, a gente fez tudo agora, recente, né? Depois que a gente pegou a casa. Então, tem 2 anos todo esse paisagismo. Aqui era só gramado e umas árvores antigas. Ai, vamos entrar, tô curiosa. Quantos metros tem a casa? Tem 150 metros, Lucila. E é térrea, né? Você sabe que eu gosto tanto de casa térrea. Nossa, casa térrea. É uma delícia casa térrea, né? E é super difícil achar uma casa térrea com uma planta legal, né? Aqui ela é uma casa térrea e tem bastante... que é uma casa escura. Você vê que quando você entra daquela luz intensa, forte lá fora, né? Com o sol, aqui entrando a gente quebra um pouco, né? Mas ao mesmo tempo você acostuma, é outra coisa. E à noite também vira um outro cenário por conta da iluminação, que valoriza um pouco dá aquele aconchego, né? Aquela coisa de campo, aquele chalé, de cabana. Inclusive, assim, a gente liga a luz, já dá uma diferença, porque como o sol não entra, ele entra mais agora na parte da tarde, naquelas janelas ali. Então ele fica no finalzinho de tarde, fica gostoso essa luz que vai entrando. E é um outro cenário, né? Com a iluminação, né? Enfim, aqui deixa eu te contar um pouco, Lucila. Aqui, ó, se você acompanhar, essa estrutura de ferro, a gente fez ela depois. Por quê? Porque aqui era uma parede também de madeira toda. A entrada da antiga cozinha era por aqui. E aí era separado, né? A cozinha ficava isolada da casa e a sala era para cá, a sala de jantar era aqui. Aí o que a gente fez foi integrar tudo.
e colocar, né, a sala de estar para cá, com a TV ali. Aqui ficou o jantar integrado com a cozinha. E aí essa estrutura, a gente reforçou isso tudo com um ferro de vigaí, né, ferro em aço. E deixamos com a cara natural. Se você vê esse aço aqui, ele não está pintado de fato. Isso aqui é o aço conforme ele vem. A gente só limpou ele, tirou a graxa que geralmente vem, que é a proteção natural dele, e passou um selante neutro, fosco, para não aparecer. Então ele tá com todas essas marcas, que é o que a gente queria deixar a cara bem natural, sabe? Sem muita intervenção da nossa parte, assim, sem mimetizar, que não houve uma intervenção, né? Exatamente. Então aqui ficou a cozinha ficou bem ampla no final, porque a gente acabou integrando ela. Ela é bem iluminada, porque aqui é o sol do final da tarde e entra uma claridade gostosa aqui. Casa bem ventilada, porque tem janela para todos os lados. Aqui a gente também, enfim, aqui é falando um pouco... aqui não tinha nada, Lucila, aqui era totalmente diferente. Gente, era essa cozinha é espetacular, essa cozinha. Ficou bacana, né? E aí é tudo marcenaria. Tudo marcenaria. Diria que é praticamente carpintaria, porque não é marcenaria tradicional. Então é tudo em compensado. Esse azul aqui é em compensado. A gente pintou em azul e depois passou um óleo de betume para formar essas marcas, sabe? Então, e fez esses vincos, né, com cara de lambril. Isso daqui é de couro mesmo. A gente mesmo instalou isso daqui, é uma portinha. Então, tudo muito assim customizado, sabe? Essa madeira é uma madeira maciça, chama madeira de tamarindo, que a gente só invernizou ela também. Aqui, pra você ter uma ideia, Lucila, isso aqui é bem legal. Isso daqui é um ferro de cano antigo de água, que antigamente se usava. Exatamente. Veja que tem aqui todo esse espiral aqui, né, que faz com que ele faça as conexões. Então, antigamente se usava esse tipo de cano para água. Então, a gente pegou, hoje em dia não se usa mais, a gente pegou e usou a estrutura disso montou todos esses pontos para fazer como essa estante. Então, toda a marcenaria, ela é apoiada nessa estrutura, tá vendo? Ela é independente, teoricamente. Aonde que vocês encontraram esses canos? Isso tudo foi... A gente tinha um serralheiro que cuidava das nossas obras, e ele, conversando com ele, tentando passar a ideia para ele trouxe isso. Ele lembrou que antigamente ele usava isso, hoje em dia não é tão mais comum, e como ele é das antigas, então ele torneava cada pecinha dessa para fazer o encaixe, né? E aí ele trouxe a ideia, a gente falou, olha que legal, vamos tentar desenhar algo assim, você desenvolve, a gente faz junto, e formou uma parceria que a gente montou isso junto, porque não é comum isso daqui. Então a gente fez tudo, toda essa estrutura, ela é montada assim. Aqui a ilha também é dessa forma. Então, os pés da ilha também são dessas tubulações. Também são tubulações de água. E aqui teve que fazer uma adaptação um pouquinho maior para poder travar ela. Então, e ela tem uma curiosidade, Lucila, ela anda, né? Então aqui, tá vendo que tem um espiral ali no meio? Aquilo ali é uma... deixa eu ver. Tá vendo? Tô vendo. O que é? Então, isso daí é alimentação de tomada. Tem cada lado da marcenaria, quer ver aqui, tem uma tomada para a gente poder usar ela. Então a gente fez esse cano, esse fio em espiral, porque ele é flexível. Tá vendo? Se eu quiser empurrar ele, mudar de posição ela. Se eu quiser desconectar, fechar tudo e levar ela para algum lugar sem tomada ou conectar em outro lugar. Então, ela nada mais é do que uma extensão, né? Então, conecta ela no chão e eu tenho tomada nas duas laterais. Então, ficou bem legal, ficou bem diferente, sabe? E normalmente você puxa ela para onde? Ela vai para lá e vem para cá, geralmente. Ela vem para cá, geralmente quando a gente quer mais espaço lá, ou a gente empurra ela para poder utilizar, soltar um pouco da mesa. Putz, gente, que demais isso. Muito legal, muito legal. Ficou bem, e tudo vocês fizeram com a solução do carpinteiro e do serralheiro, aí?
fomos fazendo aqui. Tudo a gente fez aqui, tudo foi customizado, né? Pra você ter uma ideia, essa fruteira aqui também é É. a junção de tudo. Essa fruteira falta aqui, tem horta aqui, então a gente muita coisa vem da horta, outras coisas são compradas, né? Mas aí a ideia foi pegar essas cestas de loja mesmo, de expositor. Então a gente tira, Aham. carrega ela, traz e devolve ela para cá. Então são cestas bem flexíveis para montar essa fruteira. Gente, que demais! Tá linda. Você vê, é uma É. solução que você né, não tem muita invencionice. Não, foi de acordo com a necessidade, né? Fomos montando de acordo com que a gente queria, tinha mão de obra, tinha alguém para fazer, e aí tinha ideia, então a gente foi fazendo, não é muito simples, né? A gente garimpou muita coisa também, né? Então, luminária, a gente achava algum site de leilão ou alguma coisa de internet, ou andando por aí, a gente foi garimpando algumas coisas para poder dar essa cara, né? Dar essa visão um pouco original, né? Eu acho que acabou ficando um projeto bem original. Agora, Carlos, me fala uma coisa. As portas da cozinha, elas não batem nas travas. Vocês colocaram as travas coincidindo com o montante do gabinete. Com os canos, quer dizer. Deixa eu entender se você colocou. Exatamente, Ah, exatamente. Elas não batem. Ela tem, ó, aqui ela tem uma madeira, como ela é um lambril, a aham. gente espaçou, tá vendo? Aqui, Ah, tô aqui. vendo. Você tem o Então lambril ali no meio. a gente só Tô vendo. soltou, exato. Então o armário é um pouquinho mais fundo ali naquele lateral. Acontece isso aqui e nessa outra aqui também. Então a gente fez a mesma coisa aqui. Deu para Demais. entender aqui? Com o Deu, deu, lambril deu. oculto ali. É porque a primeira vez que eu vi a foto, na hora eu falei, muito provavelmente eles coincidiram, né? Mas daí eu olhei, aí eu falei, nossa, ficou. E para trás da cozinha é a lavanderia? Para trás é uma extensão de varanda ali. Tem É. um apoio de lavanderia, mas a lavanderia fica lá embaixo. A gente acaba usando aqui como extensão. Tem bastante planta ali para tampar um pouco o muro vizinho lá atrás. Então Tá. não tem tanta. É mais uma extensão mesmo, uma entrada de serviço, vamos dizer assim, sabe? Um pouco solto Ah, daquela área. entendi. Olha, gente, tá muito legal. E é um grande. Que pedra que vocês colocaram aí? É um tipo de Carrara. Aqui a gente fez um rebaixo italiano. A gente não Uhum. queria Ai, marcar muito. mostra o que é o rebaixo italiano, porque eu não sei se todo O mundo Bastalhano é isso sabe. daqui, ó. Exatamente, não é muito conhecido. Ele é a mesma É. pedra, só que ela é gastada aqui. Então, imagina que a pedra tem, tem 2 centímetros de espessura e aqui ela é desgastada para fazer a contenção da água, né? A área molhada e a área seca. Então, como o armário aqui ele é todo, a pedra é toda apoiada no armário, a gente não tem uma estrutura interna diria, de pedra, né? Geralmente a bancada normal ela tem saia, e É. essa não tem. Essa daqui ela é só a chapa mesmo, apoiada na marcenaria. E aí com esse rebaixo a gente consegue fazer tudo linear, sem ter que fazer um vai e vem, sabe? E daí, atrás da cozinha é o quarto. Quantos quartos tem? São 3 quartos que Nossa! a gente tem. Ela é grande a casa, assim, mas a gente acabou trabalhando em um quarto e aí a gente pode te mostrar depois como que ficou aquele quarto. Ele é todo branco, a gente pode entrar ali depois para te Mas você sabe que mostrar. eu achei que ela tivesse um quarto. Ela é grande, ela é boa, Sim, sim. Ela tem um né? espaço legal. Deixa eu te contar uma coisa, Lucila, que aqui é poucas. Todo mundo gosta, mas a gente não falou ainda aqui. Desse É. piso. Esse piso, Ah, Lucila, aqui é interessante, porque lá no quarto, depois quando a gente for mostrar, eu vou te mostrar que é uma outra cerâmica. Aqui era a mesma cerâmica de lá, só que essa cerâmica aqui era uma cerâmica clara e ela estava meio detonada. Ela estava. Era uma. Não tava legal, sabe? Começou a estragar, eu acho que os antigos proprietários não cuidaram dela.
E a gente, como teria que demolir uma parede aqui, a gente acabou tendo que refazer o piso. Inclusive porque na área de fora também ela estava umas partes quebradas. E o que a gente fez? A gente procurou uma solução que a gente usa muito agora, hoje em dia, em projetos. A gente tirou toda a cerâmica, tirou tudo que tinha de contrapiso aqui, e a gente fez um concreto usinado de 12 centímetros de espessura, que é o tipo de concreto que é usado em supermercado, em loja de construção, em posto de gasolina. Mas só que aqui a gente deu um tratamento diferente e tingiu ele, para ele ficar um pouquinho mais escuro. Então, ele não é o cimento que se usa muito, às vezes, em aquela cara de cimento claro, então ele tem um pouquinho mais escuro. Mas aí toda a estrutura foi feito o polimento aqui. A gente desenhou onde seriam as áreas de dilatação e ficou com uma outra cara isso. E é um piso que a gente gosta muito, acha que complementa tudo o espaço e combinou, né, com o visual do que... Agora me fala uma coisa. Você acha que a opção entre ele e o cimento queimado foi mais estética ou foi mais funcional? As duas coisas. O cimento queimado, a gente acha que ele pode, dependendo, dar uma cara muito plástica, né? Ela é muito... como é um espaço grande, então a gente tem uma sensação que dá um visual plástico. E a funcionalidade é a questão da durabilidade, né? Que o cimento queimado acontece de craquelar às vezes, ou de riscar muito fácil, ou tem questões, né? A gente visualmente, e ele é um material que não é exatamente o concreto, né? Então, o concreto usinado, a gente tem uma durabilidade maior, porque são 12 centímetros de espessura. O custo dele é muito interessante e ele tem uma resistência tremenda. O custo chega a competir com o cimento queimado? Sim, o custo até, diria que é mais barato, acho que o cimento queimado, porque aí o cimento queimado ele entra em questão de marca, que marca que a gente está falando, durabilidade, entra várias questões, né? Já esse tipo de piso, ele é mais industrial, né? Ele é utilizado em comércio, em lojas, em postos de gasolina, em estacionamento. Então, o custo dele é geralmente mais baixo mesmo, né? A questão é como converter um piso que é usado de forma industrial em uma casa, né? Como que a gente faz essa transposição, né, de qualidade, né, para atender numa casa. Então tem umas questões de acabamento que tem que ser tomar cuidado, né, como você faz o acabamento disso, questão do polimento, das de dilatação ele faz o polimento aí, né? Aqui, exatamente. Ele é feito assim que é feita a concretagem, é feito um polimento e depois de 30 dias que faz a cura, né, a gente faz um outro polimento de novo. E aí você regula o quanto que você quer que ele seja liso, quanto você quer que ele brilhe ou não, se vai passar alguma resina ou se vai deixar ele natural. Aí você abre um leque grande assim de opções para você trabalhar com ele. Não, ele ficou bem bonito mesmo. Agora, você usou ele na varanda ou não? Usamos na varanda, sim. Na varanda também, aqui. Ele na varanda, e ele é vivo, né, Lucila? Ele cria fissuras, ele tem algumas marcas, então... Aqui é uma área que bate um pouco mais sol, então ele trabalhou um pouco mais do que a parte interna. Já a parte interna, ele é totalmente liso, não tem nenhuma questão. Aqui a gente teve esses pontos que a gente acha que faz parte do processo, mas ele é toda a varanda e a parte interna também. Olha, ficou bem... Não, e é isso que você falou, dor de cabeça nenhuma, né? Não. É porque ele é muito grosso, né? E outra, se precisar daqui a um tempo fazer um polimento, a gente tem margem para isso, né? É como madeira, né? Ele tem uma vida útil bem longa, né? Uhum. Olha, muito legal você falar dessa alternativa. E vamos aproveitar e falar da varanda? Que a gente passou pela varanda, mas a gente não entrou nela. Sim. Muita planta, né, Lucila? A gente tem muita planta. Aqui é a área das plantas que tomam sol, que é o sol da tarde.
Então aqui são plantas que têm que aguentar o sol. Já do outro lado, se a gente voltar aqui para o outro lado, a gente vai ver que tem outros tipos de plantas que já é mais de sombra, toma um solzinho da manhã, que daí ela é mais. Você vê que já é Delícia. outro tipo de planta. Então a gente tem esses dois lados da varanda. Não, eu acho tão legal você mostrar, porque você tem um outro visual de uma casa pré-fabricada. É a primeira vez que eu vejo uma casa pré-fabricada, tipo, descolada, né? Assim, com Uhum. soluções atuais, assim, é legal ver isso. Sim, era a ideia, para não ficar com aquela cara meio formatada, né? Aquela coisa padrão, né? De casa pré-fabricada. E é Claro, claro. um campo bem grande, né? Existe muita. Esse mercado ainda é um mercado grande de casa pré-fabricada, né? Mas com uma cara legal não é tão comum a gente achar. Então a gente acabou trabalhando um pouco com relação a isso. Agora, essa foi a primeira, foi a única que vocês fizeram, pré-fabricada. Pré-fabricada, a reforma, sim. É, mas eu poderia até, sei lá. Que às vezes você quer uma segunda casa, né? Essas opções de uma segunda casa rápida, porque a casa pré-fabricada ela sobe em quanto tempo? 6 meses? Por aí, é algo bem ágil, né? A questão é que nem todo condomínio não é que aceita, eu diria que tem flexibilidade para isso, né? Tem condomínios que têm umas regras diferentes do que os outros, então, mas ela é uma casa rápida, é uma casa. Tem umas questões, tem as vantagens e desvantagens como todo tipo O que você acha que, de. assim, o que você acha que é uma desvantagem? O som? A questão do som? O som é um ponto, mas como aqui é muito, assim, não tem um barulho externo nem nada, Hum. é algo tranquilo. Eu diria que um pouco vedação, sabe? A gente teve algumas preocupações de vedação, então que a gente conseguiu ajustar aqui na casa. Alguns Uhum. vãozinhos de madeira, que daí o pessoal foi calafetando e vedando melhor para não entrar nem inseto nem nada, mas é um tipo de. E tem questões técnicas, né? Por exemplo, é uma casa onde toda a tubulação ela tem que ser externa, né? Porque a madeira é sólida, né? Não consigo passar por Ah, dentro da madeira. claro, É diferente claro. de drywall ou de alvenaria que você quebra e passa o conduíte ou algo do tipo, né? Aqui não, a gente tem que fazer aparecer. E fazer aparecer de um jeito legal, que é o desafio, né? Aonde que ela tá aí? A Desculpa, não vi? tubulação. Não, A aonde que eu tubulação? não percebi? A gente fez o tour, mas eu não percebi ela. Então, quer ver? Eu vou te mostrar. Entra aqui que a gente tem alguns pontos. Por exemplo, aqui essas arandelas, tá vendo? Essas tomadas, ela precisa, ela vem do teto, aqui tem Ah, uma, bem. né? E Tá. aqui, entendeu? Ela vem por Aham, aqui. Lá no banheiro eu vou te mostrar depois como é que entra de água. Aqui ela tá por dentro da marcenaria, então não aparece. aham. Mas a gente teve que expor algumas coisas. Então, na verdade, uma dessas questões da necessidade de ter que expor a tubulação, que a gente também trouxe esse visual da própria tubulação de água, né? Porque foi uma das possibilidades que a gente viu quando foi conhecendo os materiais para poder trabalhar aqui dentro de como que a gente faria, se a gente teria que esconder ou expor. E a gente acha que expor Entendi. acaba sendo mais agregador. Claro, claro, claro. Vamos pro quarto? Tô curiosa. Vamos, vamos. Por aqui é um corredor. Vou te Agora eu mostrar entendi. o banheiro aqui para te falar da tubulação. Entre aqui para você entender a Gente, que ideia cor do linda que espaço. vocês escolheram. Então a gente desenhou a torneira, aqui a parte, o que é prata, né? Aqui que é esse galvanizado, ele é de É, iluminação, ele é elétrico. tá, E aqui o tá, que é cobre é de água. Então a tá. gente desenhou essa torneira, aqui é um pouquinho diferente é um registro comum daqueles simples, a gente só pintou ele no preto. E mobiliário também com o mesmo raciocínio de lá.
A gente fez em estrutura de ferro, madeira tamarindo, bancada de a cuba de cobre e também o cobre na tubulação. Gente, ficou Foi tão uma das bonito. soluções. Você lembra o nome E da aí, cor? da cor do verde? É, pegar. Posso buscar agora de cabeça. Fica tranquilo, fica tranquilo. Depois você me fala que tá tão bonito. Sim, e aqui a gente teve que fazer. A ideia foi usar a cortina, que não é muito habitual, né? Porque a gente não queria colocar um vidro aqui, isolar, porque naturalmente é um banheiro quadrado, ele é complexo. E a janela já era pré-existente aqui. Então a gente acabou não querendo colocar um vidro aqui ou algum outro tipo de material. E a cortina ficou leve, né? Então ela veda bem, é um tecido de poliéster que a gente mesmo fez. E ficou uma vedação, e aí também tudo pensado, né? A mesma coisa do cobre. Aqui também a gente fez uma bancadinha de apoio para aqui para o banho. Então também é uma madeira, tudo no cobre também, o chuveiro. E aqui também um detalhe do pendurador de toalha aqui, que a gente acabou também desenhando na tubulação de água. Então a gente fez todos esses metais, inclusive do papel higiênico aqui, que a gente também acabou fazendo tudo igual. Desenhado. Sim, desenhamos tudo. Que legal. E toalha a gente usa, pendura no ferrinho desses penduradores aqui, é super De descolado. cozinha? Sim. Putz, que demais. Ficou Usa o ótimo cano, isso. a necessidade do cano, né? A gente determinou que o cano seria nessa altura a partir da necessidade da torneira. E aí ele ficou nessa meia altura e ele passa por tudo ali. O chuveiro acaba sendo elétrico. Esse é o banheiro rosa. Então aqui a gente tem, deixa eu abrir aqui, é outro tom. É igualzinho, só que É ele é rosa. igualzinho, espelhado, porém ele é rosa, exatamente. Aonde vocês encontraram os tachos, hein? Fuçando a internet de alguma loja de Minas que a gente encontrou. É uns tachos Tá bem de. lindo. Esse tem alça e o outro é de sem alça. Mas é o mesmo raciocínio. A gente desenhou o espelho, a gente desenhou com muito teste isso daqui. Tudo foi pensado, feito pra cá, sabe? Mesmo raciocínio de toalha também, pra gente com pendurador. Então a gente acabou fazendo um pouco de tudo. E aqui vem conhecer o quarto. Esse quarto ele é todo branco. Aqui uma das necessidades era deixar um quarto bem iluminado e a gente pintou ele de branco e ele acende bastante com o sol que bate. Ficou bem legal também a madeira branca nesse caso aqui. A casa inteira, quando vocês entraram, a casa estava inteira assim. Ela tava num bege e um verde meio estranho, sabe? Não tava legal. E aí a gente lixou tudo. E aqui a gente pintou tudo de branco. Tudo, teto e parede branca. Ah, entendi. E a cama? Cama antiga ou não? A cama é antiga. Isso vem da família e acabou vindo pra cá. Que legal. E agora atrás de você tem um armário. Tem É uma isso? Eu estante, sei. armário, exato. Quer ver? Ó, aqui é um armário que a gente fez. Meus cabides, a tá TV bom. encaixa aqui, Então, as caixas. E os outros quartos vocês fizeram num esquema parecido? Sim, os outros quartos foram esquemas parecidos, exatamente. Esse que a gente deixou ele mais com esse visual, por conta aqui tem uma janela, dá uma olhada aqui nesse visual da mata, bem que aqui a gente que plantou tem 2 Nossa, anos isso que daqui. delícia. Olha como ele tá denso já. E aqui tem um vizinho colado ali, que nem dá pra ver direito. Então, tanto que a vegetação já cresceu, sabe? Olha. Agora, a gente não precisa entrar, mas só para entender a dinâmica da casa.
tem um outro quarto no final do corredor e um quarto antes desse. Tem 2 quartos antes desse. Que fica aqui no Entendi. lateral, tem um Então, quarto aqui no final do e corredor um não tem outro. nada. Não, Ah, ali virou um ah, depósito, que é uma. Que como, se você reparar, aqui na cozinha, a gente não tem tanto armário, né? Então, aham. acaba que tem que ter um apoio para quando vem, deixa mala, essas coisas, fica naquele outro quarto. E aqui Entendi. acaba ficando o essencial do dia a dia aqui na cozinha, né? E ali Entendi, no outro entendi. quarto maior a gente acaba usando como apoio. Então, mas originalmente seriam até 4 quartos, então, ou não? Aquele é muito pequenininho o depósito. Não, daria para transformar em quarto, sim. Originalmente poderia ser 4 quartos, sim. Gente, casa térrea é tão diferente a distribuição, né? É. Você tem a sensação que tá num lugar tão grande. Pois é, e não parece, né, que é tão grande assim, né? E ele é bem Agora, espaçoso, né? deixa eu te perguntar duas coisas que eu fiquei curiosa, três na verdade. Da onde que é aquele colar que tem atrás da sala de jantar? Da onde são as Uhum. luminárias da sala de jantar e o sofá? Tá, pelo sofá, Studio Bro, Ah, que é bem legal, todo em lona e couro. bem bonitas as A gente, costas a dele. gente, exatamente, isso mesmo que eu ia comentar, porque como a entrada é por ali, né, então a gente queria as costas que fosse uma coisa legal, para não, né, e o ferro, o visual dele é muito complementar à casa, né. As luminárias aqui da sala foram garimpadas em site que tinha lotes e a gente comprou, no caso, esses 3 pendentes de opalina. Uhum. Então não é uma loja específica e o colar é da loja Garimpo. Eu conheço. Conhece? É de Fiz. cerâmica, é bem legal. E essas cascas de árvore. E a gente procurou alguma coisa natural para colocar aqui, a gente achou que super encaixou. Sim, eu conheço. Você sabe, eu não sei se a loja ainda é dela, tá? Sabe a Renata Vanzetto, da Sim, OEMA? Eu acho que é a loja sim, da mãe dela. é da mãe dela. O que eu sei É da mãe também é que é da dela, mãe hein? dela. Exato. Não Que sei se é ainda, legal. mas pelo menos na época era. É muito legal a loja mesmo. Inclusive essa cabeça aqui e esse apoio de chave também é de lá. Que é bem legal essa. Olha. Não, o ponto é muito legal. É muito legal, eu adoraria. Até vou deixar o arroba aqui deles na edição, que vale a pena Sim, dar uma eles têm olhada. muita coisa bacana. É, que legal. Gente, adorei. Agora, sabe o que eu queria ver? Por último, Hum. mas eu não sei se pega Wi-Fi. Se não pegar o Wi-Fi, depois você filma. A horta. Você falou que vocês têm aí. Ah, sim. Lá não pega o Wi-Fi que é um pouco longe. Ó. A gente pode descer e filmar para você depois para te mostrar. Depois você me manda. Eu acho tão Sim. difícil cultivar a horta, daí eu fico assim, aficionada por quem tem. Ixi, o pessoal daqui adora. Tem tanto que ali tem um monte de coisa da horta. Mamão, abóbora, laranja. Nossa, Gente, aqui é que bem, sorte, bem, hein? né? Gente, eu amei, amei. Eu namorava, ó, a cozinha de vocês há muito tempo. A gente tava tentando marcar um tempo, né? E não conseguia. Hora, Que bom que deu hora um certo, dava, gente. hora não dava. Que bom que deu certo. Tô bem feliz. Obrigada, viu, por terem aberto a casa. Imagina, a gente agradece.